Doutora Cilange Amaral, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Bárbara, com um tema desafiador. Desafiador mesmo. Eu, como mãe de bebê, sei como é que é aceitar crianças em todos os espaços. E eu achei muito legal de conversar com esse tema com a doutora Cilange, porque, por coincidência, acabou de sair uma menininha de 4 anos daqui, a Hannah, que estava, a mãe dela, né, a Geis deu uma entrevista pra gente, estava aqui por todos os lugares, foi muito bem acolhida aqui na rádio. E essa semana, não sei o que aconteceu, mas todo dia a gente está recebendo uma criança aqui na rádio, o pai, ou um homem pai, a gente tem um colunista da Clínica Veride que trouxe o filho dele, que ele fica com o filho na hora do almoço, não tinha onde deixar, eu falei, traz pra rádio. Todo mundo trazendo crianças pra cá, eu tô adorando isso, mas eu sei que não é todo espaço que tá aberto, que a gente tem uns desafios e tem coisas para serem melhoradas. Então eu falei, gente, a doutora Sinangina sabe disso, assim, com bebês, com recém-nascidos, que as mães precisam mesmo estar colada com eles, literalmente, e não tem espaço para, não é todo lugar que tá aberto. Então hoje o papo é pouco de obstetra e muito de mãe. Mas você sabe como obstetra da importância de colar esses meninos. Exatamente, nós vamos conversar sobre isso. Primeiro eu queria chamar a atenção que a mulher tem ganhado espaço fora de casa cada vez mais. E no conceito da maternidade, esse espaço acaba ficando limitado. Por quê? Hoje a gente tem mulheres que, por uma questão profissional, elas estão protelando a vida reprodutiva ou até mesmo se anulando do sonho da maternidade. Porque ela se pergunta o que eu vou fazer com uma criança? O que eu vou fazer profissionalmente para eu dar conta disso? Quem vai me ajudar a cuidar? O meu trabalho não tem espaço para isso. Ah, doutora Cilange, eu não trabalho num órgão público que tem uma creche, que eu possa deixar meu filho lá, que eu saia, vou amamentar a qualquer momento, que eu possa estar sentindo meu filho de perto. Então, essas são limitações da vida moderna de todas as mulheres hoje que estão ativas no mercado de trabalho. Por outro lado, não tem coisa mais frustrante na sua vida do que naquele dia que você não tem como quem deixar o seu filho, você entrar num desespero e, ao mesmo tempo que você não quer faltar ao seu trabalho, você também diz, meu filho pode não ser bem-vindo ao meu trabalho. E aí a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos cada vez mais fazendo a política da liberdade, dos direitos humanos, e extremamente necessário. E onde está o meu direito de envolver o meu filho, inclusive, no meu dia a dia? Como isso é grandioso, né? A criança vai lá ver você trabalhando, ver você feliz com o que você está fazendo. Isso pode ser para ele, inclusive do ponto de vista emocional, quando ele não puder te acompanhar, ele falar, mas a minha mãe está feliz no trabalho dela. Eu vi a minha mãe feliz. E eu te digo isso, Bárbara, porque eu tenho 3 filhos e assim, eu não deixei de ter a minha vida pessoal, nem a minha vida profissional por ser mãe. Só que isso é uma guerra interior eterna. É uma guerra interior eterna. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero dar aula, mas eu quero estar com meus filhos, eu quero que meus filhos estejam perto de mim. Então, me lembro quando eles eram pequenos e eu continuava, né, dando aula em congresso e levava os meninos para o congresso. Eles até ganhavam um crachá de participante mirim no congresso. Gente. A coisa mais delícia do mundo. E um dia, uma pessoa me perguntou assim, mas Cilange, por que você não abdica do congresso enquanto os meninos crescem? E eu respondi para ela, porque eles crescem. E eu quero crescer também junto com eles. Eu acho que tudo que uma mãe e um pai querem é crescer junto com seus filhos. Que lindo. É importante que a gente compreenda que os espaços eles têm que estar, inclusive, preparados para receber essas crianças. Todas as vezes que eu recebo um casal grávido no consultório e que ele já tem um filho, seja esse filho de 2 anos, de 10 ou de 20, eu digo, eu quero ele aqui junto com a gente. Participar disso, aquele filho que está esperando um irmão, ele tem que se sentir integrante desse processo da gravidez. Porque, afinal de contas, qual é o conceito que ele tem instintivamente e qual é o conceito que a sociedade impõe para ele? É que ele está perdendo os espaços dele, que ele está perdendo o colo, que ele está perdendo a mãe, que ele está dividindo o mundo dele. Eu vou te contar uma história, né, que me marcou muito. Eu tenho uma paciente que é super extrovertida, tem um filho que, na época, ela estava gestante, o filho estava com 4 para 5 anos,
E ela chegou ao consultório nesse dia de uma forma diferente, chorando, prestes a ter bebê. E eu disse a ela, mas o que aconteceu? E ela disse para mim, doutora Silândia, eu sempre dizia para o meu filho, quando eu ia sair de casa, filho, tchau, vou sair para trabalhar, mamãe te ama do tamanho do mundo. E nesse dia, antes de eu falar com ele, doutora Silândia, ele me agarrou pela mão e disse, mamãe, você me ama do tamanho do mundo. E agora com a chegada do meu irmão? Veja que na cabeça dele, ele estava manifestando o sentimento de que o mundo dele estava sendo dividido, né? E aí, veja que se isso acontece dentro de casa, nossos filhos também podem ter incutidos na mente deles que o seu trabalho também rouba você dele, que o seu estudo rouba você dele, que todos os seus projetos de vida, na verdade, são adversários a ele. Tudo isso, na cabeça de uma criança, pode ser a divisão do mundo dele. Quem é que tira a minha mãe de dentro de casa todos os dias para ficar fora de casa? E ainda por cima não me permite eventualmente estar perto. Esse deve ser o pensamento de muitas crianças quando vem a gente sair para trabalhar e trabalhar assim a hora certa para voltar. Eu, particularmente, muitas vezes eu volto e meus filhos estão dormindo. Então, peraí, qual é a importância do trabalho da minha mãe? Importância tamanha que tira ela de perto de mim. As pacientes da minha mãe tiram a paciente de perto de mim. Só que quando, do contrário, eles percebem no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, que nós estamos felizes com o que estamos fazendo e que eles são integrantes desse movimento, eles dizem, a minha mãe não está sendo roubada de mim. A minha mãe está fazendo algo em função de mim, que é trabalhar, é progredir na vida. E, além de tudo, eu vejo a minha mãe feliz com o que está fazendo. Então, isso tudo aqui é para dizer que os mundos não podem se dividir na cabeça dessas crianças. Elas têm que participar, elas têm que se sentir integrantes, valorizadas, ampliar o convívio delas. Essa criança que nós acabamos de sair daqui, coisa mais linda! Eu fiquei babando ela se comunicando com as outras pessoas. No mundo em que a gente está vendo as crianças trocarem mensagem de telefone o tempo inteiro. Não, ela ia ao ambiente de trabalho, isso amplia a convivência dessa criança, melhora a percepção do mundo externo dela. Ela tem mais senso crítico, tem valores diferentes. Então, vamos fazer um apelo? Essas crianças têm que ser bem-vindas. Então, em vez de todo mundo olhar e dizer assim, nossa, ela bagunçou a sala inteira. Gente, a coisa mais fácil do mundo é reorganizar uma cadeira, botar os papéis de volta em cima. E aí isso é interessante, porque eu tenho casais que têm filhos, né, esperando o irmão, e olha o que eu escuto quando ela tem o outro filho. Doutora Silândia, meu filho me pergunta todo dia que nós vamos voltar aí. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda do mundo. Então, é sentir acolhido, é sentir integrante do processo, é sentir valorizado, né? Então, hoje, como eu te disse, é muito mais um bate-papo de mãe do que de obstetra, do que de ginecologista, mas isso tudo está contextualizado, né? Contextualizado. Se você estiver aqui trabalhando com seu filho e alguém cuida, ajuda a cuidar, e do intervalo você vai lá e você dá um abraço, então talvez hoje seja o grande, vamos pensar, a grande boa consequência da pandemia foi que muitas mulheres hoje estão trabalhando online, estão perto dos filhos. Como é que nós estamos construindo essa família? Com a mãe mais por perto, o pai mais por perto, a criança inserida num movimento que para ela também é de um ganho gigantesco do ponto de vista de valor do trabalho, de valor profissional. Então, eu acho que é realmente um tema que precisa ser mais falado. É como a gente que está ganhando o mercado de trabalho cada vez mais, a mulher moderna que vai lá, estuda, faz o concurso e que precisa viajar, precisa viajar às vezes pelo trabalho, como é que ela vai lidar com tudo isso? E muitas vezes a gente vê lidar de uma forma frustrante. Aí entra outro assunto aqui. Poxa, eu não posso deixar meu trabalho, mas eu vivo frustrada, porque eu tenho que me dividir.
Essa é a expressão. Eu tenho que me dividir entre a minha vida profissional e a minha vida de maternidade. E como é que eu faço isso? Como é que eu administro isso? Então, assim, quando eu viajo, eu morro de saudade, eu não sei quem vai estar mais por perto, que não sei o quê. Aí, quando eu volto, eu já tenho um monte de trabalho. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que chegar num ponto de equilíbrio, sabe, Bárbara? Aham. Agora, tudo na vida, o equilíbrio seria o nosso ideal, né? Tá nos extremos é sempre perigoso. Mas o que que a gente está vendo de um extremo? Mulheres que não querem ter filho, né? Ou mulheres que protelam cada vez mais a maternidade. Porque para eu não viver essa frustração de ficar longe do meu filho e tudo mais, eu guardei o sonho da maternidade, Silândia, até os meus 50 anos. Eu tenho várias hoje, nesse contexto. Uau. Até os meus 50 anos. E agora aos 50? Não, tudo bem, agora aos 50 eu já tenho mais maturidade, eu já tenho mais condição financeira, eu já tenho minha vida profissional mais estabelecida. Então, isso também que você está trazendo hoje, que é inserção da criança, dos filhos em todos os ambientes, também é uma razão da gente estar evitando ou protelando a maternidade cada vez mais. Mas é isso, eu pensei muito isso, assim, chegar pra ficar adiante na maternidade. Mas eu tenho tido gratas surpresas e eu decidi trazer esse tema também para poder sensibilizar vocês que estão no mercado de trabalho contratando mulheres para receber isso muito bem visto. E eu me emocionei de chorar, a doutora Silândia estava falando, eu fui lembrando de várias coisas, comecei a lacrimejar aqui ao vivo, porque para mim foi muito emocionante quando eu estava grávida, e eu fiquei grávida e falei, cara, já não vou ser mais, eu atuo como mestre de cerimônias, porque eu nunca vi uma mestre de cerimônias grávida. Então eu falei, ninguém vai me chamar. E aí uma cliente minha falou, não, eu vou chamar. Agradeço muito, inclusive, a Natália, assim, falou, não, vai continuar vindo pra cá, por que não? E quando esse bebê nascer, se você precisar, e a gente quer você aqui como mestre de cerimônias, eu cuido dessa criança, enquanto você estiver subindo lá no palco, você vai lá, faz sua apresentação, volta aqui, dá de mamar pra ele, enquanto tá tendo outra pessoa falando, volta e vai assumir. Assim, não é porque você tá grávida, não é porque você vai ter um filho que você vai deixar de ser uma profissional cotada aqui. A gente vai se adaptar e essa criança vem pra cá também, Isso. assim. E foi um dos momentos, assim, que eu mais chorei na gravidez, esse momento da sensibilidade, assim, gente, tem espaço, assim, a gente se poda, mas tem esse espaço, e são pessoas que estão fazendo a diferença. Então, se você, ouvinte, tiver a oportunidade de acolher pessoas com filho nesses ambientes de trabalho, de levar, de cuidar, faça isso, porque a gente constrói uma sociedade melhor para todo mundo desse jeito. Com certeza. Esse é o nosso papel. Aqui, sempre. Silândia, mais uma vez, obrigada por palavras emocionantes, por estar dividindo esse espaço com a gente. Eu que agradeço.